Fala, estudante focado, tudo bem? Eu sou o professor Rian, professor de língua portuguesa do Focado no Edital, e este é o curso de língua portuguesa para o concurso da UFRJ. Este curso ele vai ser baseado em questões da banca PR4, organizadora do concurso da UFRJ. Nós vamos trabalhar todos os assuntos do edital do UFRJ em cima das questões da prova da banca PR4. Serão 10 provas de língua portuguesa, vamos corrigir todas as questões. Tradicionalmente, as provas de língua portuguesa da PR4 trazem 20 questões. E mais do que isso, quando a gente pega as provas da PR4, vocês vão observar que nós temos muitos textos. Tradicionalmente é uma prova cansativa, justamente pela quantidade de texto. Normalmente não são textos muito grandes, mas são textos até bem interessantes, mas o problema é que com a quantidade exagerada de textos, muitas vezes você pode ser vencido pelo cansaço, mas tem que ter paciência. Por isso que, como professor de português, eu sempre ressalto que é fundamental trabalhar a leitura no dia a dia, como um hábito da sua vida, e não pensando somente numa prova de concurso, certo? Nesse caso também é importante ressaltar um detalhe. Gente, este material, este curso é válido para qualquer cargo da UFRJ. Então, a pergunta é, vocês estão preparados para esse curso? Então não vamos perder tempo e vamos já para a prova 1. Vejam só, prova 1 da UFRJ de 2015 para o cargo de assistente de administração. Gente, questão número 1, diz respeito, eu estou até com a provinha aqui impressa. Uma coisa importante. Qual é a proposta desse curso? Vocês têm 10 provas. O que você vai fazer? Eu, Rian, eu tenho a necessidade de ter a prova impressa. Se você não tem essa necessidade, sem problema, mas eu gosto de rabiscar a prova. Você faz a prova 1, acabou de fazer, vai lá e assiste a correção da prova 1. Viu tudo que você errou, todos os detalhes, as informações, vai e faz a prova 2. Acabou de fazer a prova 2, vai lá, assiste o vídeo da correção da prova 2 e assim sucessivamente. Por quê? A ideia é vocês começarem a entender as características da banca, as visões da banca acerca dos conteúdos de língua portuguesa, para que você vá se familiarizando. Vocês vão ver que vários assuntos são recorrentes, muitos assuntos se repetem prova a prova. Então, você vai ver exatamente de que maneira esses assuntos são abordados pela banca. Então, já de cara, nós temos uma questão de interpretação de texto. E a minha preocupação, já com essa primeira questão, é a questão da extrapolação. Você sabe o que é isso? O que acontece? Esse texto vai passar uma visão bem política. E quando a gente fala em visão política, no mundo em que nós vivemos atualmente, esse mundo tão polarizado, o que eu quero dizer com isso? Você tem o seu posicionamento político. Não faça com que a sua leitura seja influenciada pelo seu pensamento, porque a banca ele não quer saber o que você, candidato, pensa do assunto. Ele quer saber o que está sendo abordado e de que maneira está sendo abordado o texto. Então, vejam só a questão número 1. Cotejando as declarações de Luiz Gonzaga Beluso no texto 1, com o noticiário da chamada grande mídia sobre a crise na Petrobras, é correto afirmar que o respeitado professor de economia da Unicamp, o que ele faz? A leitura diz, o texto diz o seguinte: há vários interesses geopolíticos interferindo na crise da Petrobras. Vejam, ele dá um ponto de vista em que ele não menospreza o problema da corrupção na Petrobras, mas ele dá uma outra visão. Claro que isso vai fazer com que você conclua muita coisa, até porque, durante o texto, várias informações vão sendo acrescidas. Vejam, afirma Luiz Gonzaga Beluso, ao lembrar que as petroleiras norte-americanas ficaram de fora da exploração de uma enorme reserva da área do pré-sal, onde estão presentes companhias chinesas associadas à estatal brasileira. Então, nesse caso, você já começa a ver o seguinte: para o professor Luiz Gonzaga Beluso,
Não é somente a questão da corrupção que gera crise na Petrobras, mas sim interesses geopolíticos. Nesse caso, o interesse dos Estados Unidos em explorar o petróleo brasileiro. Veja o segundo parágrafo. O professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e eventual assessor da presidente Dilma Rousseff, percebeu que já tem uma conexão com a então presidenta do Brasil? Veja, analisa o escândalo em torno da Operação Lava Jato, a questão da corrupção, a partir de um ângulo geopolítico e econômico, evitando o alarmismo da velha imprensa, que parece interessada em modificar o regime da partilha e voltar ao de concessão, segundo afirmou em entrevista à Carta Maior. Claro que tudo isso que acontece na Petrobras tem importância geopolítica. Acredito que os Estados Unidos não se conformem em terem ficado de fora da exploração do campo de Libra. Ou seja, percebeu que ele está acrescentando dados em uma visão geopolítica de interesse dos Estados Unidos? Vejam, a China teve a possibilidade de participar da exploração do petróleo brasileiro. Veja, todo mundo sabe que a China quer disputar novos leilões na área do pré-sal, fortalecendo sua presença. Aí, a minha preocupação é a seguinte: nas alternativas apresentadas, quase todas elas têm uma extrapolação. E o que seria essa extrapolação? Dá uma olhadinha. Implicitamente, nega a existência dos atos de corrupção e acusa a grande imprensa de conspiração antigovernamental, anticomunista, antipetista e pró-capitalista. Você pode até concluir isso de maneira pessoal, mas ele faz isso? Você não pode afirmar isso. Ele nega a existência dos atos de corrupção. Ele diz que há vários interesses geopolíticos, mas ele não nega a existência desses atos de corrupção. Ele pode até tentar tirar o foco. Entenderam isso? Ele pode até fazer com que o leitor entenda que eu acredito que muita gente, levando para uma visão pessoal do assunto, por isso que eu falei, você pode ter um posicionamento de um lado ou de outro, mas isso não pode influenciar. É verdade, ele está defendendo o PT, o governo de... Você pode fazer isso de maneira pessoal. Veja só, é correto afirmar que o respeitado professor de economia da Unicamp, ele nega, mas é implicitamente. Ainda assim, ele só tira o foco da visão alarmista da chamada velha imprensa. Entenderam isso? Então, nesse caso, não é que ele nega a existência, ele só tira o foco. B. Quando menciona a interferência de vários interesses geopolíticos na crise da Petrobras, se refere exclusivamente aos conflitos esse exclusivamente já é preocupante, aos conflitos ideológicos que opõem os Estados Unidos, a China e a Venezuela? Em que momento se refere à Venezuela, galera? Rian, mas esses comunistas, eles estão sempre conectados ali. Não devia até ter citado Cuba também, galera. Não viaja. Não é o que texto fala. Esquece o seu posicionamento. Entenderam o que eu quero dizer? A tua visão política sobre o assunto não pode interferir no que foi dito pelo autor do texto. Olha a letra C. Acusa a mídia brasileira de alarmista? Sim. E de ter insinuado que o governo brasileiro, por afinidade ideológica, favoreceu a China no leilão para a exploração das reservas petrolíferas no campo de Libra. Você pode até saber, deduzir que a mídia acusou o governo brasileiro, insinuou que o governo brasileiro, por afinidade ideológica, favoreceu a China. Você pode concluir isso de maneira pessoal. O texto faz isso? Não. Não. Ele só chamou a mídia de alarmista. Ponto. Agora, insinuar que o governo... Não. D de dado. Evoca os fantasmas já desaparecidos da Guerra Fria, sugerindo que o Brasil escolheu um lado no conflito de novo. Vocês estão percebendo como cada alternativa está levando para o lado da insinuação do conflito político? Olha lá, desinteresse ideológico entre o regime comunista chinês e o sistema capitalista dos Estados Unidos. Perceberam? De novo está levando para essa briga. Olha, sugere que a grande imprensa destaca exclusivamente os atos de corrupção. Aí quem critica chamando de alarmista.
na empresa e deixa encoberto o seu alinhamento com os interesses e as possíveis pressões estadunidenses em relação ao petróleo brasileiro. Você viu que foi a única alternativa que não insinuou algo referente a esse posicionamento político? Simplesmente ele deu uma visão em que ele tenta tirar o foco que a imprensa dá em cima dos casos de corrupção. Ele claramente tenta tirar esse foco, chamando a atenção para os interesses dos Estados Unidos. Agora, mas tudo aquilo ali não acontece? Gente, acontece. Muita gente sabe que sim, mas a questão toda é o que é dito no texto? Essa que tem que ser sua preocupação. Observe o que o texto diz e não o que você achou de maneira pessoal. Obviamente, a resposta da questão número 1 é letra E. Ficou claro isso? Essa é a preocupação que você deve ter na hora de avaliar uma questão de interpretação da PR4. Galera, esse é só o primeiro bloco, foi só a primeira questão, tem muito mais coisa pela frente. Vamos que vamos! Vamos para o número 3? Vejam só. Em relação à vírgula no trecho de manhã, pus-me a recapitular todos esses episódios, considerado que estabelece a norma culta da língua. Pode-se afirmar que seu emprego Gente, o uso da vírgula gera muito conflito, mas essa regra, especificamente da vírgula, vejam, de manhã é um adjunto adverbial de tempo. E o que diz a regra acerca de adjunto adverbial? Gente, quando tiver um adjunto adverbial deslocado para antes do verbo, ele pode ou não ser isolado por vírgula. E o que faz com que ele seja ou não seja isolado por vírgula? O tamanho dele. E aí que vem a polêmica. Por quê? Isso é uma questão que eu costumo falar para meus alunos de bom senso. Ele, mas Rian, como assim bom senso? Falei, bom, no caso de concurso público, na hora da redação, eu vou de acordo com aquilo que me agrada. Na hora de fazer redação. É meu texto, eu ponho da maneira como eu achar mais conveniente. Mas e aí, Rian? E na hora da prova? Aí varia de banca para banca. Por exemplo, o que a gramática determina? Adjunto adverbial anteposto ao verbo. Ele tradicionalmente é isolado por vírgula quando ele é de grande corpo. Aí a vírgula se torna obrigatória. Só que o que é esse de grande corpo? Tem alguns gramáticos, alguns professores que mencionam que virou locução, ou seja, formado por mais de uma palavra, aí a vírgula é obrigatória. Só que, por exemplo, eu vou pegar exatamente o primeiro exemplo que eu estou colocando aí. Sem ajuda, o bebê começou a andar. Você leu, percebeu como é que eu li? Sem ajuda, o bebê começou a andar. Eu não dei pausa. Sem ajuda, apesar de ser formado por duas palavras, eu não considero de grande corpo. Olha a diferença para o segundo caso. Os convidados, depois de algum tempo, chegaram ao clube. Veja que aí tem dois detalhes. Primeiro, o adjunto adverbial é de grande corpo. E mais do que isso, está separando o sujeito do verbo. Gente, separou o sujeito do verbo, o termo tem que estar entre vírgulas. Então, nesse caso, vejam só, o tamanho do adjunto adverbial já é maior do que o tradicional. Nesse caso, a vírgula se torna obrigatória. E aí foi aquilo que eu falei para vocês. Veja a observação que eu coloquei. Adjuntos adverbiais de pequeno corpo. Os advérbios costumam dispensar a vírgula. Por que costumam? Porque existem, sim, adjuntos adverbiais formados por uma única palavra, por um único advérbio, que pode ser muito grande. Certo? Eu posso ter ininterruptamente, é uma palavra bem grande. Entendeu isso? Ininterruptamente, os alunos... Aí, eu posso botar vírgula. É obrigatório? Não é. Aí é uma questão de bom senso. E o que a UFRJ pensa? Veja só. Lá embaixo está, amanhã o presidente viajará. Olha a minha leitura direta. Amanhã o presidente viajará. Veja que lá em cima, sem ajuda, e depois de algum tempo, eu coloquei entre vírgulas. Por quê? Porque na primeira, se eu puxei para frente, eu posso querer enfatizar. E embaixo já é obrigatório pelo tamanho e pela localização. Lá embaixo, amanhã o presidente viajará. Veja que eu botei sem vírgula. Poderia botar com vírgula? Poderia. Amanhã o presidente viajará. Mas aí é opção minha para dar ênfase. Vamos ver as alternativas da questão?
Pode-se afirmar que seu emprego é, em relação à vírgula, na locução adverbial, na adjunta adverbial de tempo de manhã. A, obrigatório, já que ela isola a adjunta de nominal, não. É adverbial. O erro da A é a classificação, é a função sintática do termo. B, desnecessário, tendo em vista que ela separa a adjunta adverbial intercalado. Bom, por parte. Ele não está intercalando nada, ele foi deslocado para o início da oração, do início do período. Então não é intercalado. É uma adjunta adverbial. Falar que é desnecessário, não. Não é que seja desnecessário. Ele é facultativo, você pode ou não colocar. Se eu quiser dar ênfase, entende? É uma opção minha. Mas aí o problema também é dizer que ele é intercalado quando ele não é. C, eletivo. Eletivo significa facultativo, porque ela separa a locução adjetiva, não, a locução adverbial. Adverbial, de tempo. Não está caracterizando nada aí para ser locução adjetiva. D de dado, facultativo, uma vez que ela isola a adjunta adverbial de pequena extensão anteposto. Olha só o que a banca diz. Facultativo, uma vez que ela isola a adjunta adverbial de pequena extensão anteposto. Viu que ele falou anteposto. Viu? Não falou intercalado, que é o problema da letra B. E é facultativo pelo fato, veja, que a banca considera o de manhã uma adjunta adverbial de pequena extensão. Então, eu repito, veja que a banca não considera obrigatório por ser uma locução, ou seja, formado por duas ou mais palavras. De manhã, formado por duas palavras, é uma locução e, aparentemente, a banca, PR4, não determina que o simples fato de ser uma locução obriga o uso da vírgula. Não. Aí é que a gente falou. Considerado de pequeno corpo, a vírgula se torna facultativa. É por isso que eles colocam a letra D como resposta. Letra E, obrigatório, pois ela separa o vocativo deslocado. Não, gente, lembra que vocativo é o termo que a gente utiliza para evocar, para chamar. É um termo de chamamento. Fulano, vem cá. Turma, presta atenção. Vocativo, sempre isolado por vírgula, independente de onde vier. Pode ser no início da oração, final da oração, no meio da oração, sempre isolado por vírgula. Agora, nesse caso, do adjunto adverbial, tudo depende, primeiro, da extensão do termo e também da sua localização. Beleza? Tranquilo? Segundo a PR4, banca que organiza a prova da UFRJ, o fato de ser o adjunto adverbial de pequena extensão, a vírgula é facultativa. Show?